pelo Ministério da Saúde no dia 26 de abril, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, 24% da população adulta da nossa capital sofre de pressão alta. Entre os homens, o índice de hipertensos é de 23,9% e entre as mulheres, 24,1%. Doutor Miro, esses números assustam. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Marcos Farias, bom dia, ouvintes da FM Capital. Realmente a sua pergunta é muito preocupante, porque à medida em que o tempo vai aparecendo, à medida que a idade vai chegando, a hipertensão ela pode aumentar também, sabe? Uhum. E esses números realmente preocupam bastante, porque as complicações dessa hipertensão ela é muito grave. E como é que a pessoa pode ser considerada hipertensa, doutor Miro? Então, tem um nível pressórico, né, que a gente considera que seja hipertenso a partir de 140/90. É o conhecido 14/9? É o 14/9, realmente. Esse número 140/90 depende muito da numeração que a gente pode dar, né? Se a gente fala assim, 140/90, a gente está medindo em milímetro de mercúrio. Sim. Se a gente fala em 14/9, aí seria o centímetro de mercúrio, né? Certo. A pressão, ela passa a ser considerada alta a partir do momento em que você ultrapassa esses níveis, né? 14/9, né? Mas essa é a pressão que a gente considera ainda não é a pressão ótima, porque a pressão ótima para o paciente ela tem que estar abaixo ou na média de 12/8. Né? Sim. Até 13/8 também é uma pressão aceitável, é uma pressão que a gente considera normal. Agora, o limite aceitável é abaixo de 14/9. Acima de 14/9, o paciente já torna-se um hipertenso. Doutor Miro, a faixa etária influencia? Quer dizer, o jovem é mais sensível, o idoso é mais sensível? Como é que é essa questão da faixa etária? Ou não tem nada a ver? Tem sim. Tem um estudo, né, em que diz que 50% dos pacientes que tenha entre 60% e 69%, eles poderão tornar-se hipertensos. E acima de 70 anos, 75% pode tornar-se hipertenso. Mas hoje, a gente vê muito paciente também, mais jovens, né, e até crianças também, com hipertensão arterial. O que causa a hipertensão arterial, doutor? Qual é a causa, a origem? Bom, hoje os alimentos, né, elas contêm muito sal. O estilo de vida também, né, muito estresse, muita cobrança, né, então tudo isso aqui, o excesso de peso, né, tudo isso aí contribui para aumentar a pressão. Logicamente que a hereditariedade também é um fator importante para a manutenção da pressão alta. A gente costuma sempre falar que filhos de pais hipertensos, né, eles têm a grande chance de tornar-se hipertenso. Né? O excesso de peso, a falta de fazer exercícios, né, tudo isso aí, o excesso de sal, tudo isso aí contribui para aumentar a pressão. Agora, doutor Miro, essa hipertensão, se ela não for tratada, ela tem complicações como o entupimento de artérias, o acidente vascular cerebral, conhecido AVC, e também o infarto? As complicações decorrentes da hipertensão arterial, ela é muito grave. Ela tem a chance de ter 54% do paciente desenvolver um acidente vascular cerebral. Uhum. E 47% de desenvolver um infarto do miocárdio. E as complicações da hipertensão, ela pode dar também complicação renal, né, nos rins, pode dar complicação nos olhos, pode dar complicações também nas pernas, né, causando uma trombose e uma isquemia nas pernas. Quer dizer, então as complicações decorrentes da hipertensão arterial ela é muito grave.
Tem alguma coisa a ver, doutor? As pessoas falam muito, porque eu falei idoso porque eu fico preocupado, porque daqui a pouco o pessoal fala muito assim, o risco, por exemplo, do ataque cardíaco, né, é maior no jovem, né, do que no idoso, ou é mais fatal no jovem do que no idoso. Tem alguma coisa a ver com isso? Dilatação dos vasos e tal? Existe isso ou é lenda? Bem, na verdade, o que existe, o que faz a complicar mais ou menos o paciente não é ser idoso ou mais jovem. O que existe, na verdade, são as áreas, né, em que pode haver o infarto, né? Se o infarto for muito grande, né, então as complicações ela pode ser tanto no idoso como no adulto, né, ou no jovem, né, depende da área do infarto. E se o derrame também, porque o AVC ela pode ser isquêmico como pode ser um AVC hemorrágico, né. Esse AVC, que é o derrame, que a gente chama de derrame, se ela é hemorrágico, ela é muito mais complicadora, né, então, do que um derrame do tipo isquêmico. Logicamente que se um derrame do tipo isquêmico for numa pessoa idosa, né, e um derrame do tipo hemorrágico num paciente mais jovem, logicamente que no jovem esse derrame vai ser mais complicado, né? As consequências são maiores. Então não tem muito a ver assim a idade, tanto no jovem como no adulto. Logicamente que o jovem ele tem mais chance de recuperar, né? Até porque os órgãos estão mais íntegros, né? Os outros órgãos. Né? Agora, só lembrando a você que está do outro lado nos ouvindo, né, que hoje, quando se fala em hipertensão, tem pressão alta, mas a maioria das pessoas às vezes passa numa farmácia, ou de repente num posto de saúde, porque farmácia antigamente até podia medir pressão, eu acho que hoje é proibido. Mas você passa num posto de saúde, tira lá a média da sua pressão, aí tá com pressão alta. E a pessoa sai do posto de saúde e esquece de procurar um médico, né, dessa área para cuidar. E aí nós estamos vendo os problemas que isso tudo pode ocorrer, inclusive com relação à frequência dessa doença. Ela, conforme uma pesquisa, entre 18 e 24 anos, Sérgio, apenas 5,4% da população tem hipertensão. Aos 55, a proporção é 10 vezes maior, atingindo 50,5%. A partir dos 65, é observado já em 59,7% dos brasileiros. Só que parece que, com relação ao sexo, ou seja, homem e mulher, parece que é um pouco diferente, não é, doutor Nilo? Parece que as mulheres, em quase todas as faixas etárias, o número é o mesmo, não é? Existe essa diferença mesmo? Com relação ao sexo, o sexo masculino, ela tem um pouquinho mais a frequência de hipertenso no sexo masculino é um pouquinho maior. É até maior em uma época mais passada, era maior, bem maior, o sexo masculino com relação ao sexo feminino. Mas hoje, com a mudança de estilo de vida das mulheres, né, hoje as mulheres têm mais preocupações, hoje as mulheres trabalham, sabe? Então, com isso, daí aumentou o estresse das mulheres e com isso também contribuiu para que o sexo feminino também chegasse quase que ao mesmo número de porcentagem de hipertenso no sexo masculino também. E como prevenir, doutora, a hipertensão? Agora eu vou controlar. O controle da hipertensão arterial, ela passa por que a gente chama de mudança do estilo de vida. A mudança de estilo de vida consiste em uma mudança em que não se faz a medicação ainda, mas que a pessoa tem que diminuir o sal, não é mesmo, né? Controlar o sal, o controle também do peso, o controle do estresse, né, emocional, a prática da atividade física, a bebida alcoólica moderada, né? E também a abolição do cigarro, do tabagismo. Atenção, você que fuma,
Cuidado aí, sua pressão pode estar alta, você não sabe, é melhor você parar de fumar. Então, tudo isso aí são as medidas as mudanças do estilo de vida, né? Então, isso aí é que faz com que a pressão também possa diminuir. Bom, fazendo essa, que é muito difícil, né? Pouca gente consegue manter, né? Todas essas mudanças, né? Aliás, até para o controle da pressão, a gente sempre fala que essa mudança do estilo de vida é muito frustrante para os médicos, porque dificilmente o paciente emagrece, vai fazer exercício, diminui o sal, administra o estresse emocional, né? Dificilmente para de fumar. Então, quer dizer que isso, de certa maneira, os pacientes têm uma certa dificuldade para manter esse tipo de mudança. E que, para a gente, né, isso torna-se frustrante. Ou seja, a partir daí, só através do medicamento. Só medicação, doutor Nilo. Já que o paciente, na maioria das vezes, atividade física, eu não tenho tempo, é sempre assim, não tenho tempo, trabalho demais. E uma outra pergunta também, a hipertensão, a pressão alta não tem cura, não é, doutor? Ou existe cura já para a hipertensão? Bem, voltando à pergunta anterior, eu até gostaria de frisar que a gente tem que sempre priorizar, né, a mudança do estilo de vida. Agora, uma vez que mesmo com a mudança de estilo de vida, ou quando o paciente não segue essa mudança, sim, aí nós temos que controlar a pressão. E a pressão, aí, nessa situação, né, o medicamento ela é importante nesse sentido, né? Hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito bons, né, que pode controlar bem a pressão alta. Qual que é a pergunta? Mas está falando, então, hoje não existe a cura, né? É exatamente isso. Bom, a pressão, ela tem duas situações, ou mais situações em que tem aquela situação que o paciente é hipertenso, né? Ele torna-se hipertenso às vezes por excesso de peso, né? Torna-se hipertenso às vezes por ingesta de medicamentos que possa aumentar a pressão. Alguns medicamentos que fazem aumentar a pressão, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os corticoides, os medicamentos usados para emagrecer, né? Alguns antidepressivos e os descongestionantes orais, né? A pílula anticoncepcional, tudo isso aí ele contribui para aumentar a pressão. Então, o que acontece? Se a pessoa deixar de tomar esses medicamentos, né, que eventualmente pode aumentar a pressão, né, deixar de tomar, a pressão pode tornar-se normal. Sim. Nessa situação, realmente, a pressão ela pode voltar ao normal. Mas desde que a pressão ela esteja aumentada por um outro fator, né, como excesso de peso, ou algum outro tipo também de doença, como um hipertireoidismo, ou um problema renal, né? O estresse emocional, né? Tudo isso aí contribui para aumentar a pressão. Uma vez controlado esses fatores, né, secundários que fazem aumentar a pressão tende a diminuir. Agora, existe uma outra situação, né, em que a pressão ela aumenta de causa não conhecida, né? Certo. Que é a maioria dos hipertensos, né? Essas pessoas realmente ela tem que tomar um medicamento, né? Então a pressão ela é controlada através do medicamento. E lembrando, né, o mais importante, nós convidamos o Dr. Nilo para falar a respeito da pressão, do que pode ocorrer. Agora, o mais importante, então, acima do peso, vamos fazer um regime, fechar a boca, fazer atividade física, né, para você, fumante, parar de fumar e controlar o sal. Acho que esses são os mais importantes para que a pessoa, primeiramente, consiga controlar. E, bom, mesmo assim,
diminuir o peso, estou fazendo minha atividade física, parei de fumar, controlei o sal, continuo com pressão, aí você pode saber que vai ter que tomar um remedinho, viu, Sérgio? Viagra dá problema na pressão também, doutor? Eu tô prevenindo porque tem muita gente da minha idade aí. Não, tem muita gente que mandou torpedinho perguntando. Não é você que está na internet. São pessoas aí querendo saber. A questão do uso do Viagra e outros estimulantes da sexualidade masculina. O que a gente tem notado, né, que o Viagra ele não tem muita interferência na pressão alta. Agora, o Viagra, na verdade, tornou-se até um mito, né? Pela pouca experiência, que isso já tem uns 10 anos já, né? E que falava-se muito, né? Do que o Viagra poderia trazer outras consequências, sabe? Mas se o paciente estiver bem controlado, né? Com a pressão normal... Você vai tomar isso aí também, deixa que o médico receita. E não é só Viagra, não. Viagra, Cialis e outros, viu? Já que falou o nome de um... Não, tem gente que vai buscar em outros países, esse aí é melhor você não comprar, não. Não faz bem. É Viagra, Cialis e Pramil. Obrigado, viu? Tem gente aqui dando assessoria. Esses aí, mas então não tem problema. Não tem muito a ver. O importante é que a pessoa esteja bastante esteja controlada, né? A sua pressão, esteja controlado, que o coração esteja bem, né? No caso, funcionando bem, né? Então não tem por que não usar. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, né? Já que, claro, depois de uma pesquisa dessa em que aparece aí Campo Grande com muita gente com pressão alta e hipertensão, nós teríamos que falar a respeito do que nós estamos fazendo nesta manhã de quarta-feira. Agradecer ao senhor por ter aceitado nossos convites e, claro, esclarecer um pouco mais a respeito da hipertensão e da pressão alta. Muito obrigado. E lembrando que se você tem algum sintoma, só para encerrar, às vezes não tem sintomas, muitas vezes a pessoa está com uma dor aqui na nuca, isso pode ser a pressão, não é, doutor? Pode ser a pressão alta, não é? Apesar de muitos não terem nenhum sintoma. É verdade. A pressão alta, na maioria das vezes, ela não tem sintoma. Agora, existem alguns sintomas, né, que é mais comum, principalmente a dor de cabeça, a tontura, dor na nuca, né? Às vezes um cansaço fácil, sabe? Então tudo aí, e outra coisa também, o que faz, né, o diagnóstico da pressão alta é a pessoa estar sempre medindo a pressão. Esse é o mais importante, né? Pelo menos uma vez por mês, talvez menos. O que seria importante? Há quanto tempo, doutor Nilo? Eu sempre costumo falar que a medição da pressão, ela não faz mal para ninguém. Então, sempre que a gente puder medir, né, estar medindo, sempre é ótimo. Até porque a chance de você fazer o diagnóstico de hipertensão é medindo a pressão. Muito obrigado. São 7h54. Conversamos com o médico cardiologista, doutor Nilo Aracaki. Muito obrigado pela presença, doutor Nilo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado ao Marcos Faria e ao Sérgio Cruz e também aos ouvintes da FM Capital.